Todo mundo que viaja para os Estados Unidos volta para casa com o cabelo um caco porque a água daqui é meio terrível. Quando eu me mudei para cá, eu recebi um monte de pergunta sobre como eu tava cuidando do meu cabelo aqui porque ele tava cada dia mais bonito. A rotina de hair oiling foi com certeza o que salvou o meu cabelo do impacto inicial das diferenças de água. E por isso nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber, qual é o passo a passo e a minha rotina com hair oiling no meu cabelo. Oi, amigas! Sejam muito bem-vindas de volta ao meu canal. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Que eu tô muito empolgada com os nossos vídeos aqui do YouTube, eu acho que vocês já sabem, né? Esses dias eu tava olhando minuciosamente as estatísticas aqui do canal e eu percebi que num vídeo meu de compras aqui dos Estados Unidos, vocês assistiram e compartilharam demais o vídeo no momento em que eu falo sobre o meu óleo de alecrim. E aí eu achei de muito bom tom trazer um pouco mais de informações sobre ele e principalmente como eu faço o uso dele na minha rotina. Como todas as outras coisas da nossa rotina de beleza feminina, o hair oiling foi uma coisa que viralizou muito lá em 2022, 2023, que foi quando esse produtinho aqui da Miele viralizou também. E esse produto viralizou trazendo com ele o óleo de alecrim, o óleo de coco, o hair oiling. Hair oiling é uma palavra meio complicada, não sei nem se a gente tem uma tradução real para ela em português, mas nada mais é do que os tratamentos que a gente faz no nosso fio usando óleos. Mas Camila, que tipo de óleo que eu uso? Eu tenho que usar o óleo de alecrim? Posso usar qualquer óleo? O tipo de óleo ideal para fazer hair oiling são os óleos naturais prensados a frio. Fica atenta a essa informação porque a gente não pode usar o óleo essencial direto no nosso cabelo. E essa informação ela vai estar sempre no rótulo do produto logo na frente, prensado a frio. Isso significa que você pode usar para fazer tratamentos no seu cabelo tranquilamente. Por que a gente não pode usar óleo essencial no cabelo? Porque eles são muito concentrados e isso pode causar no resultado contrário do que a gente deseja. Que você provavelmente já viu alguém diluindo óleos essenciais para poder passar no cabelo. Mas eu, Camila, não consigo te dizer uma forma segura de fazer isso. Portanto, eu não indico. Eu não tenho conhecimento suficiente para te falar sobre as formas dessa diluição, as formas corretas dessa diluição. Não tenho conhecimentos técnicos sobre os fios, sobre a interação do óleo com o cabelo, a interação desse óleo com as fontes de calor que a gente usa todo dia. São tantas variáveis que eu não domino que eu sempre preferi comprar um produto que já foi fabricado para esse uso e fazer o uso dele. Foi até por esse motivo de não usar qualquer coisa que eu demorei tanto pra começar a fazer esse tipo de tratamento no meu cabelo, o hair oiling em si, que é mais o tratamento na scalp, né, no couro cabeludo. Quando esse produto aqui viralizou, eu ainda morava no Brasil. E eu sou uma pessoa que eu sempre tive apreço, cuidado, pra não dizer que eu sou pão dura, com o meu dinheirinho. Então eu nunca tinha tido coragem de pagar 150, 180 reais, que é o quanto esse produto valia aí no Brasil, na época, sem ter a mínima noção do que é que ele faria no meu cabelo. Eu só fui usar quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos e eu pude pagar, sei lá, acho que $8 nesse pote aqui. Mas se eu puder te dar um spoiler, hoje eu entendo que os 150 reais que ele era vendido lá no Brasil na época, valia cada realzinho. Camila, e como que eu escolho? Óleo de alecrim, óleo de abacate, óleo de coco, óleo de jojoba? O que eu faço? Dentro dos meus conhecimentos que eu preciso assumir para vocês, e eu sempre assumo que são reduzidos em relação a esse assunto, cada óleo vai ter a sua função principal diferenciada. Mas no fundo, esses óleos agem na nutrição do seu cabelo. Então agem na força, na estrutura do seu cabelo, auxiliam no crescimento. Muitas vezes esse processo ajuda na limpeza do couro cabeludo. Mas elas agem na saúde do seu fio em si. Desde que eu comecei a fazer esse tratamento no meu cabelo, eu só usei esse vidro aqui da Miele, que é o óleo de alecrim. Esse vidro aqui tá quase acabando e é muito provável que na minha próxima compra eu compre um outro tipo de óleo para dar uma variada. Eu já vi algumas meninas usando vários óleos misturados numa mesma aplicação. E eu acho que pode sim ser uma boa estratégia. Eu nunca usei, mas eu acho que pode funcionar. Uma coisa que eu aprendi muito recentemente foi que aquecer o óleo antes do uso pode ajudar no processo de penetração do óleo no seu fio, no seu couro cabeludo. Por quê? Porque o aquecimento do óleo torna ele um pouco mais fino, né? A gente consegue ver isso e ele penetra mais. Essa técnica de aquecer o óleo é uma coisa que eu tô fazendo pela segunda vez. Então eu ainda não sei te dizer se realmente faz diferença, se não faz, porque todas as outras vezes que eu usei, desde novembro do ano passado, que foi quando eu cheguei aqui, eu não fiz dessa forma. Eu somente usava o conta-gotas que vem aqui dentro, dessa forma, e com o conta-gotas eu aplicava no meu couro cabeludo, sem aquecer, sem fazer nada. Então assim, Camila, eu tô com preguiça de fazer esse processo de aquecer o óleo. Preciso?
Não. Agora são 7 horas da manhã, eu acabei de acordar, por isso que eu tô com essa cara de bolacha aqui com vocês. O meu cabelo está no dia 3 de lavagem, isso significa que, ó, o POB já está com a raiz toda oleosa, precisando lavar. E eu vou fazer esse processo de hair oiling com vocês. Vou passar um pedaço do meu dia com ele no cabelo aqui com vocês também, e depois a gente retira juntas, seca esse cabelo juntas pra ver um resultado final. Antes da gente começar a aquecer esse óleo, o primeiro passo de um bom hair oiling é desembaraçar o cabelo antes. Quando você aplica o óleo no seu cabelo, ele fica muito mais frágil, mais fragilizado. E se você for fazer esse processo de desembaraçar o seu cabelo, você pode sim aumentar o risco de quebra do seu cabelo e também as pontas duplas. Eu sempre aproveito esse momento para passar bem essa escova no meu couro cabeludo para já ir aumentando a circulação sanguínea no couro cabeludo como um todo. Isso ajuda o óleo a ser melhor absorvido. Eu sei que eu deveria estar usando uma escova de bambu para desembaraçar o meu cabelo e para fazer esse processo, principalmente de passar muitas vezes a escova, mas eu não tenho uma escova de bambu. Aí eu vou deixar de fazer o processo porque eu não tenho escova de bambu? Não, é um detalhe, faz diferença sim, mas não é esse o milagre que você precisa pro seu cabelo, tá? Eu geralmente uso a quantidade de um conta-gotas desse no meu couro cabeludo todo. Então, eu pego um conta-gotas desse e vou colocar aqui num potinho menor que eu tenho, ó, pra gente poder aquecer esse óleo. A forma correta de aquecer esse óleo não é botando no micro-ondas, não é levando pro fogo, mas sim colocando ele em banho-maria. Então, eu tenho um potinho menor que eu coloquei o óleo e eu tenho um potinho maior que eu vou colocar ele aqui dentro, e nesse potinho eu vou colocar uma água quente. Eu vou colocar aqui no cantinho, com cuidado para você não jogar água dentro do pote, tá? E eu vou deixar ele aqui um tempinho enquanto eu termino de escovar o meu couro cabeludo. Ok, óleo aquecido, como é que eu uso isso aqui agora? Pego o meu conta-gotas e vou usar esse conta-gotas novamente para pegar o óleo daqui pra gente poder aplicar no cabelo. Aí, ó, o óleo tá aquecido e o que eu faço é ir passando esse conta-gotas no meu couro cabeludo dessa forma aqui, ó, levando até lá atrás. E apertando bem devagarzinho pro óleo ir depositando separadamente. Não esquece da parte de trás da sua cabeça. Esse processo é um processo que eu já vi uma moça fazendo com cotonete, quando você não tem um conta-gotas, dá super certo. E já vi também as pessoas fazendo com os dedos, que é o jeito mais fácil, eu acho, porque o próximo passo que a gente vai fazer agora é uma massagem no couro cabeludo. E quando você aplica ele já com os dedos, você já vai fazendo essa massagem. Então você vai molhando a ponta do dedo no óleo e vai trazendo pro seu couro cabeludo. Eu gosto de fazer assim com o conta-gotas porque é o jeito que eu já era acostumada. Hora de massagear. Nessa hora da massagem, como eu disse, você pode usar a ponta dos seus dedos ou você pode usar um massageador desses aqui de silicone ou de bambu. O meu é de silicone, eu gosto bastante desse aqui. O primeiro movimento que eu costumo fazer é esse retinho aqui, ó, da frente pra trás, como se eu estivesse penteando o cabelo mesmo. E mais pro final da massagem, eu faço um movimento circular pequeno dessa forma aqui, ó, sem embaraçar o cabelo que tá embaixo desse massageador. Esse é um processo que é muito importante você se dedicar a ele. E ele precisa durar pelo menos de 3 a 5 minutos. Então, amiga, coloca teu cronômetro e fica aqui de 3 a 5 minutos, o tanto que você puder. Eu vou ficar 4 hoje, tá? Quando eu falo sobre a limpeza do couro cabeludo, um pouco de queda no momento em que você está fazendo esse processo é super normal, porque a gente tem cabelos que ainda estão no folículo, ocupando um folículo no nosso couro cabeludo, que estão presos ali, mas eles já estão mortos e eles vão cair em algum momento. E esse processo de massagear o couro cabeludo, de aplicar o óleo, faz com que esse cabelo simplesmente caia e dê lugar a um cabelo novo, saudável, para nascer naquele mesmo folículo. Então é super normal o cabelo cair nesse processo, não se assustem, ok? Massagem do couro cabeludo feita, agora eu também aplico o óleo no comprimento do meu cabelo. Antes de eu começar a aquecer o óleo assim, não tinha óleo nenhum que sobrava no meu potinho aqui, como aqui sobra. Então eu usava algum outro óleo desses que a gente usa de reparador de pontas mesmo, no restante do comprimento do meu cabelo. Nos últimos meses, o óleo que eu tava usando é esse Absolute Repair Oil da L'Oreal aqui. Eu gosto muito desse óleo, ele tem um cheirinho
Ai, fantástico. E era ele que eu usava. 2 pumps aqui e aplicava no comprimento do meu cabelo. Mas agora, esse meu potinho aqui, que a gente aqueceu o óleo, ele tá cheio de restante de óleo. Então eu venho aqui com os meus dedos, pego esse óleo, boto na palma da minha mão e aplico no restante do meu cabelo. Camila, tem uma quantidade ideal? Amiga, tem. Nem muito, nem pouco. A intenção aqui não é você mergulhar o seu cabelo em óleo, até porque se você fizer isso, você vai ter muita dificuldade de tirar depois. Você vai precisar de muito mais shampoo para conseguir retirar esse óleo do seu cabelo. E muito shampoo no cabelo, vocês já sabem que não presta, né? Então assim, o ideal é que você consiga ver o óleo no seu cabelo, mas que ele não transfira para nenhum lugar. Nem muito, nem pouco. Você consegue entender? Olha só como é que tá o aspecto do meu cabelo. Ele tá oleoso, mas ele não tá transferindo pra lugar nenhum esse óleo. Uma vez que teu cabelo tá assim, besuntadinho no óleo, é hora de prender. E aqui eu faço uma coisa que você não vai fazer porque é completamente errada. O correto é você usar uma daquelas pregadeiras de plástico ou de bambu ou de qualquer outra coisa, grandes, enrolar muito pouco o seu cabelo, fazer o mínimo de fricção possível com esse fio que está fragilizado por causa do óleo e prender. Mas eu sou totalmente teimosa, não sigo esse passo e simplesmente prendo meu cabelo num rabo de cavalo. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. É um detalhe que faz sim diferença, mas que não é por causa disso que o seu cabelo não vai ficar bom. Entre fazer o tratamento sem esses detalhes e não fazer o tratamento porque você não tem os detalhes, o que você acha que faz melhor pro seu cabelo? Fazer sem ou simplesmente nem fazer? É óbvio que é fazer sem. Então, é isso. Eu tento não prender tão forte essa xuxinha aqui, mas eu prendo assim, num rabo de cavalo mesmo. Eu fico mais confortável durante o dia. Agora a gente vai lá viver um pouquinho a vida juntas e daqui a pouco a gente volta pra esse banheiro pra gente poder lavar e secar esse cabelo juntas também. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar é que junto com esse conhecimento que eu recém adquiri sobre aquecer o óleo antes de aplicar ele no cabelo, eu também vi que seria muito interessante que nesse processo aqui, onde o óleo tá fazendo efeito no seu cabelo, que você tenha uma fontezinha de calor ou pelo menos de aquecimento. Aquelas toucas térmicas fariam muito sentido aqui. Eu já vi que aqui nos Estados Unidos as meninas costumam também passar uma toalha um pouco na secadora e ela sai quentinha de lá e aí enrolar ela no cabelo e deixar aqui. Funciona também. Não fiz isso ainda, não pretendo fazer por enquanto e é isso. Mas eu acho que faz muito sentido, né? E outra coisa que eu esqueci de falar, o tempo de ação. Pelo menos 1 hora e no máximo 8 horas. Então sim, você pode dormir com esse tratamento no cabelo. Eu nunca faço isso porque eu morro de preguiça de lavar a fronha suja de óleo e também porque eu acho que o meu marido não tem que ficar me vendo horrorosa na hora de dormir, não. Ele merece de mim a minha melhor versão. Linda e cheirosa todos os dias. Então eu nunca faço essas coisas quando ele tá em casa. Bora lá fazer um café. Sempre que meu marido não tá em casa, eu faço meu café desse jeito aqui, na cápsula. A essa altura vocês já sabem que eu sou maluca por creamers, né? A gente sempre tomou os da Chobani aqui em casa, mas hoje a gente tá testando esse Nut Pods aqui, que é um creamer vegetal. Ele é de coconut and almond, I guess. Almond and coconut. E o sabor dele é de cookie butter. Prontinho, só esperar o meu café. Sim, a gente tem uma máquina da Ninja, essa famosa Ninja Creamy aqui. Ela é muito boa, amigas. Se vocês quiserem algum outro vlog, eu posso falar um pouco mais dela pra vocês. Agora com o meu café em mãos, eu sento pra ler um pouquinho. Na verdade, agora eu vou responder meu marido, porque o bichinho tá num voo e acho que ele tá um pouco entediado. Horas depois, um cabelo lavado e bora cuidar desse cabelinho agora. A dupla de shampoos que eu usei foi esse aqui, da Christine S. Essa foi apenas a 2ª vez que eu tô usando essa dupla de shampoos. Não sei como é que ele vai reagir no meu cabelo, então conto pra vocês daqui um mesinho lá no meu daily, ok? Existem 2 situações diferentes pro meu cabelo seguir depois que eu tomo banho e depois dessa rotina de hair oiling. Um é onde eu preciso secar o cabelo e outro é onde eu não preciso secar o cabelo. Eu seco o cabelo
cabelo quando eu preciso sair, quando eu preciso gravar algum vídeo, quando eu preciso... Tenho algum motivo específico, algum motivo especial, mas nos outros dias, quando eu tenho que ficar em casa, quando eu vou só escrever roteiros, quando eu não tenho nenhum plano específico, plano especial, eu não seco o meu cabelo. Então, na maioria das vezes que eu lavo, eu não uso uma fonte de calor no meu cabelo, nenhum tipo. Hoje é o tipo que eu não vou secar o cabelo. O primeiro passo que eu faço depois que eu saio do banho e passo a toalha aqui, tiro todo o excesso de água do meu cabelo, é aplicar um pump. Menos de um pump, na verdade, porque o pump desse óleo aqui, ele é bem grande e eu tenho muito pouco cabelo, então eu não passo um pump todo. Eu aqueço ele aqui na mão primeiro e eu passo aqui, ó, do comprimento para as pontas. Quando eu vou secar o meu cabelo, ou eu passo só uma quantidade um pouco maior desse óleo, ou eu uso um outro produtinho, um outro leave-in da Kristin Ess também, igual da mesma marca dos shampoos que eu tô usando agora, que é esse daqui. Gosto bastante desse produto, ele deixa meu cabelo bem brilhoso quando eu seco, quando eu uso uma fonte de calor nele, mas não é insubstituível não, tá? Qualquer outra coisa que você usar com protetor térmico vai funcionar. Quando eu não vou secar o cabelo, eu tenho usado esse produto aqui, que é o Zero Heat da Joico. Eu tô gostando muito desse produto. Eu comprei ele acidentalmente logo que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, porque eu queria um protetor térmico. E sei lá, eu não tinha paciência pra ler os rótulos todos. Quando você chega num país novo, você precisa ler rótulo de manteiga, porque você não sabe se aquela manteiga é o que você quer mesmo, você não conhece a cara da marca, a cara da embalagem, é bem estranho. E aí eu tava com muita preguiça de ler rótulos, li isso aqui, Zero Heat, eu falei, nossa, esse produto deve ser tão bom que você seca o seu cabelo e com uma fonte de calor e vai parecer que não tem calor nenhum. Zero Heat, ele não deixa Zero Heat chegar no seu cabelo, sabe? Só que não é isso. Esse produto é feito pra quando você não vai usar uma fonte de calor, que me parece óbvio depois que eu descobri. Mas enfim, acabou que eu gostei bastante do produto para o que ele se propõe. Eu passo só uma gotinha, porque como eu falei, eu tenho muito pouco cabelo, e passo do comprimento para as pontas primeiro, e depois eu vou subindo essa mão suja de produto aqui pra cima. Com esse produto no cabelo, passo mais uma vez a escova aqui, porque eu gosto que ele seque mais alinhado. Agora eu vou viver o meu dia, e assim que meu cabelo estiver seco, eu volto aqui pra vocês verem o resultado desse produto e que a gente conversar um pouquinho mais sobre outros produtos que eu uso. Prontinho, amigas, tô com o cabelo seco já. Esse aqui é o meu cabelo pós a rotina de hair oiling. Eu gosto muito do resultado no dia, ele fica bem brilhoso, ó, tá dando pra ver? Acho que tá, né? Mas eu gosto mesmo do resultado a longo prazo, da consistência da rotina de hair oiling. Eu faço esse processo pelo menos 2 vezes na semana, e eu preciso confessar pra vocês que logo que eu mudei pra cá, eu tava fazendo ele com muito mais consistência do que agora. E eu senti uma brutal diferença na falta de frequência dessa rotina. E como bônus nesse vídeo eu quero mostrar pra você os outros produtos que eu tenho usado por aqui. São coisas que eu uso também semanalmente, e aí você me pergunta, Camila, nossa, como é que você consegue encaixar todos esses produtos na semana do seu cabelo? Amigas, eu infelizmente lavo muito o meu cabelo. Eu tenho um protocolo com um coach, eu já falei algumas vezes com vocês, e eu tenho corrida um dia sim e um dia não, que me faz suar muito, e nos dias off de corrida eu tenho musculação. Então eu me exercito todos os dias, essa é uma prioridade na minha vida hoje, não é o meu cabelo, então eu preciso lavar ele com muita frequência. Então eu aproveito pra fazer todo tipo de tratamento possível, já que eu lavo tantas vezes assim. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é essa proteína aqui de cabelo, que também é um produto super viralizado aqui nos Estados Unidos, super baratinho também, eu acho que eu paguei 7 ou 8 dólares nessa bisnaga. É um produto que na maioria das vezes eu uso debaixo do chuveiro mesmo, então eu não deixo 20 minutos, eu deixo pelo menos os 3, 5 minutos que eu passo no banho. Segundo, Acid Bonding da Redken. Esse aqui foi um produto que eu já mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas aqui dos Estados Unidos. O meu tá acabando, eu acho que dá pra um uso aqui, eu preciso realmente repor isso. Passo isso aqui no cabelo, o meu cabelo, ele faz assim, ó, ele suga todo esse produto e automaticamente desmaia. É instantâneo e o meu cabelo fica muito brilhoso depois que eu uso isso daqui. Terceira e última coisa, essa daqui é a única máscara de tratamento que eu tenho aqui em casa, é da Kerastase. E assim, se eu puder dar o meu feedback real pra vocês, muito provavelmente existem várias linhas da Kerastase. Alguma, muito provavelmente, vai se dar muito bem no meu cabelo, vai ser ótima. Mas essa daqui, que é a Symbiose,
Não gostei tanto. É uma coisa que se eu tivesse pagado R$360 no Brasil, eu teria chorado. Juro pra você. Ela deixa o meu cabelo bem pesado. Então, assim, é uma coisa que eu acredito que auxilie muito no tratamento de longo prazo dos fios, com certeza. Mas, no resultado imediato, deixa o meu cabelo bem pesado. Enquanto meu cabelo secava, eu passei o dia todo na frente do computador. Então, essa parte aqui que fica mais em contato na cadeira ficou bem marcada. E eu fiquei com fone também aqui, né? O caos. Mas amanhã de manhã ele vai estar com certeza perfeito pra eu ir correr e suar ele todo de novo. E é isso, eu espero que você tenha gostado de saber como é que eu faço a minha rotina de hair oiling por aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre esse processo, pode deixar aqui nos comentários que a gente bate um papo. E se você ficou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo e eu te vejo no próximo. Tchauzinho! Ai, não quero guardar isso aqui lá dentro agora não, vou deixar aqui.